Bom dia, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 19 de novembro de 2020, quinta-feira. Nós vamos estudar hoje o conteúdo Cada Povo em História, começando na página 22. Eu vou fazer as leituras e depois vamos ter mais de uma atividade para fazer. Então, peço que vocês prestem atenção nos conteúdos para que vocês não se confundam na hora de realizar as atividades, porque são mais de uma hoje, tá bom? Vamos começar. Lá na página 22, conheça um pouco da história de alguns povos imigrantes que vieram para o Brasil. Os primeiros que a gente vai falar aqui são os alemães. Então, os primeiros imigrantes alemães chegaram ao Brasil em 1824 e se estabeleceram no Rio Grande do Sul, onde fundaram a cidade de São Leopoldo. Alguns deles também se instalaram no Espírito Santo, no Paraná, e em Santa Catarina, onde fundaram as cidades de Blumenau e Joinville. Na agricultura brasileira, esses imigrantes introduziram o cultivo de trigo e a criação de suínos. Suínos são os quê? São os porquinhos, tá bom? Famílias de imigrantes alemães em Blumenau em 1893. Então, observem aí a imagem que está na página 22 lá em cima. Vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Olhem aí. Observem. Tá vendo? Crianças, adultos, várias pessoas que tem aqui. E essa fotografia, ela tá lá no museu, lá em Blumenau. Os italianos. Os primeiros grupos de italianos que chegaram ao Brasil se deslocaram para a cidade do Rio Grande do Sul, onde fundaram a cidade de Caxias do Sul. Eles se destacaram no cultivo da uva e na produção de vinho. As novas levas de imigrantes italianos foram trabalhar em fazendas de café e no estado de São Paulo. Mais tarde, muitos desses imigrantes foram trabalhar nas fábricas da capital do estado. Aí tem aqui, ó, família de imigrantes italianos em Promissão, São Paulo, em 1911. Aí, aqui embaixo, a gente tem poloneses e ucranianos. O interessante é que vocês podem ver, ó, que eles mostram o local de onde essas pessoas saíram aqui no Mapa Mundi, tá bom? Não sei se vocês conseguem entender mapas ainda, se vocês já sabem ler mapa. Mas esses mapinhas pequenininhos aqui são um mapa do mundo e está mostrando onde é que esse país, de onde essas pessoas saíram, está localizado. Vou ler aqui sobre os poloneses e ucranianos. Grandes levas de imigrantes poloneses e ucranianos vieram ao Brasil por causa das guerras em seus territórios de origem. A maioria deles se fixaram principalmente no Rio Grande do Sul e no Paraná, onde se tornaram pequenos agricultores. Famílias de imigrantes poloneses por volta de 1900, tá bom? Então, vocês podem olhar as imagens aí. Aqui na página 23, a gente tem mais 3 povos, falando sobre os espanhóis, os sírios e libaneses e japoneses, tá bom? Os imigrantes espanhóis começaram a vir para o Brasil a partir de 1872 e se concentraram no estado de São Paulo. Trabalharam nas fazendas de café, mas nas cidades eram sapateiros, mecânicos e carpinteiros. Aí aqui, ó, tem mostrando onde é que fica a Espanha, no Mapa Mundi, e tem a fotografia de uma família de espanhóis. Sírios e libaneses. Os primeiros sírios e libaneses chegaram ao Brasil depois dos anos de 1870. Logo que chegaram, esses imigrantes se dedicaram ao comércio ambulante de tecidos, peças de armarinho, bijuterias e outras miudezas. Aí nós temos aqui novamente o mapa mostrando onde é que fica, o local de onde eles saíram e a foto da família. E japoneses. Em 1908 chegou ao Brasil o primeiro navio de imigrantes japoneses, o Kasato Maru. A família que vinha do Japão se deslocaram para as fazendas do interior do estado de São Paulo. Esses trabalhadores introduziram novos tipos de cultivo no Brasil, como o de soja. Os japoneses enfrentaram dificuldades para se adaptar ao país por causa das grandes diferenças culturais entre a população japonesa e a brasileira. Então, ó, tá mostrando aí, ó, o local de onde eles saíram, que é o Japão aqui, que é uma ilha. E tem a foto da família para vocês observarem, né, os traços, para vocês verem como realmente era muito difícil para eles, por quê?
porque vocês podem ver só pela forma como eles se vestem, até pelas características físicas deles, que eles eram muito diferentes do povo brasileiro. Então, gera uma certa estranheza. Muitas vezes, até pra gente que é nordestino, quando a gente vai morar em outra região, as pessoas estranham a gente por conta do nosso sotaque, por conta da nossa cultura, as coisas que a gente gosta de comer, tá bom? Então, imaginem aí. Vamos aqui para a página 24. Na página 24, a gente tem uma atividade, explorando documentos. Muitos imigrantes se correspondiam com as famílias que haviam ficado na terra natal por meio de cartas. Leia algumas das orientações da carta que o imigrante italiano Paulo Rosato enviou aos seus familiares que viriam mais tarde morar no Rio Grande do Sul. Aí, ó, tragam ferramentas para a colônia. 2 podões grandes. Podões é o quê? Foices de tamanho pequeno, usada para retirar ervas daninhas. Aí, ó, 2 podões grandes de cabo de ferro, 4 machados e as facas de ponta. Tragam videiras de uva negrara, zibido e todas as que quiserem. Para a família, tragam os seguintes objetos: todo o material de cozinha, o caldeirão de lavar roupa, o panelão onde se fazia a polenta, a máquina de fazer macarrão, os lampiões e, se for possível, tragam também todos os copos, garrafas e tigelas e pratos. Você, pai, traga todos os instrumentos de carpintaria e, se puder, compre também um rote de fazer tábuas, máquina de cortar madeira, rote, né? No caso aqui tem o gouzário. Então, com base no texto, marque as alternativas corretas. O imigrante italiano Paulo Rosato vivia em uma fazenda de café ou em uma colônia onde se cultivava uvas. Então, de acordo com o texto, vocês acham que ele vivia onde? O texto, ele dá uma sugestão, tá bom? Então, se vocês não lembram mais do que eu li no texto, façam a leitura novamente para descobrir. 2. O que não faz parte dos objetos solicitados pelos imigrantes? Então, nós temos aqui 4 opções. Vocês vão marcar apenas uma, tá bom? Ó, nós temos aqui machado, máquina de moer café, caldeirão para lavar roupa, máquina de fazer macarrão. Então, só uma dessas que não foi citada no texto. E agora, nós vamos passar para mais um texto para depois fazer outra atividade, tá bom? Então, a gente estava lendo o quê? O título, Cada Povo uma História. Então, contamos aqui um pouquinho da história de cada um desses imigrantes que vieram aqui para o Brasil. Agora, vamos falar de cultura. Cada povo uma cultura. Com a vinda de um grande número de pessoas de diferentes lugares, a cultura brasileira foi se modificando. Afinal, havia uma troca de ideias e de costumes com os vários povos que se estabeleceram no Brasil. Isso ocorreu porque os imigrantes procuraram manter o modo de vida deles nos locais que passaram a habitar. Assim, os brasileiros entraram em contato com outras formas de preparar alimentos, construir e festejar, por exemplo. Aí nós temos aqui o exemplo da arquitetura, né? Que é a forma das pessoas construírem as casas, construir prédios, tá bom? Então, a marca de presença de diferentes imigrantes no Brasil está registrada na construção de casas, construções feitas por outros povos existentes em várias cidades do país, ainda na atualidade. Observem. Nós temos aqui, ó, sua primeira casa. Os alemães utilizam até os dias de hoje a técnica do enxamel na construção de suas casas. E esta está localizada em Pomerode, em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, imigrantes italianos utilizam pedras e madeira na construção de suas casas. Aí tem aqui, ó. Normalmente, as casas dos imigrantes poloneses haviam varandas. Essas construções também eram decoradas com lambreguis, como os dessa casa em São Mateus do Sul, no Paraná. Enfeites feitos de madeira na beira do telhado. Então, vocês podem ver aí, ó, esses enfeites que eram feitos de madeira, bem bonito. As casas dos imigrantes japoneses geralmente eram construídas mantendo traços da arquitetura oriental. Essa localiza-se no interior de São Paulo. Então, vejam aí a arquitetura, né, que é a forma deles construir as casas. Um lugar que é mais um pouco próximo daqui, da região onde a gente mora, que a gente pode encontrar casas com várias formas de construção, é lá na... Deixa eu ver como é o nome. Eu só sei que é em Pernambuco.
Ah, lembrei. Se chama Euroville. Esse local, ele, pelo menos há uns 8 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu estava me formando na faculdade, as pessoas iam para lá para tirar foto, para as formaturas, ou iam fazer books de aniversários. Eu não sei como é que eles faziam, não sei se tem que falar com alguma pessoa responsável por lá. Normalmente fica aberto a Euroville. Se a pessoa quiser entrar lá, entra. Só que é bom falar com alguma pessoa responsável, porque vai que aparece alguma coisa estragada lá e depois aí vai culpar a pessoa que foi lá. Eu já passei lá uma vez e lá tem arquitetura de vários tipos de casas de países da Europa. Por exemplo, lá tem uma casa muito parecida com essa casa da Alemanha, que ela foi construída em inspiração às pessoas da Alemanha, inspiração às construções da Alemanha. Lá também tem uma casa da Inglaterra, que é parecida com as construções que as pessoas fazem na Inglaterra. Tem construções também, se eu não me engano, francesas. E a que me chamou mais a atenção, que é bem diferente, foi a forma de construir do povo grego, né, que vem lá da Grécia. Mas normalmente a gente não tem assim um histórico grande de pessoas que migraram da Grécia para cá. A gente tem mais de italianos, de alemães e alguns poucos ingleses. Mas a gente tem mais esses que aparecem aqui nas fotografias das casas, né? Que são os poloneses, os japoneses, os italianos e os alemães. Muitos imigrantes eram engenheiros, arquitetos, carpinteiros, pedreiros e pintores em países de origem. Por isso, quando chegaram ao Brasil, aplicaram seus conhecimentos técnicos na construção de casas, igrejas e palacetes. Então, a forma das pessoas se sentirem mais em casa era o quê? Manter a tradição das construções delas. Então, por isso que elas faziam essas casas muito parecidas com as casas que eles faziam lá nos seus países de origem. Então, agora nós temos 2 atividades. Uma na página 26, que fala assim, eu faço parte da história. Como são as casas mais antigas da cidade onde você mora? Desenhe alguns exemplos. Aí tem um espaço aqui para vocês fazerem um desenho, tá bom? Estão vendo? Lá na página 26. Nós temos aqui um pequeno texto falando sobre a culinária, porque antes a gente estava falando da arquitetura, né, que era as construções das casas. Na culinária, podemos verificar a contribuição cultural de vários grupos de imigrantes em alguns pratos, como a pizza, o macarrão, o quibe, o sushi, etc. Nas grandes cidades, com certa facilidade encontramos estabelecimentos de comida alemã, italiana, polonesa, japonesa e libanesa, por exemplo. Dessa forma, é possível conhecer e saborear pratos típicos de vários povos. Então, nós temos aqui na página 27, desembaralhe as letras e descubra os nomes dos pratos típicos de alguns povos imigrantes. Aí nós temos aqui letra A, B, C e D. Vocês vão desembaralhar e descobrir, tá bom? Essas palavras aqui. Mas deixa eu ver se tem alguma que é difícil. Eu acho que a mais difícil vai ser só mais a letra A, porque normalmente as pessoas só falam essa palavra lá pro lado de Minas Gerais. Aqui na nossa região, no Nordeste, a gente não fala muito esse nome. Mas o restante a gente vê por aqui. 2. Agora você descobriu o nome desses pratos típicos. Relacione os alimentos ao povo de origem. Para isso, escreva a letra correspondente a cada prato conforme sua resposta na atividade anterior. Então, por exemplo, temos aqui a opção de alemão, italiano, japonês, sírio e libanês. Então, vocês, quando descobrirem um nome, por exemplo, se esse prato, por exemplo, o prato lá da letra A for da Alemanha, aí vocês colocam a letra A lá no nome alemão, tá bom? No quadrinho. E assim vocês vão fazer com todas as palavras que vocês descobrirem da comida aqui na questão 1. E 3. Pesquise alimentos tradicionais de pessoas de outros países que vieram morar em sua cidade. Desenhe esses alimentos e escreva o nome deles. A gente pode ver lá no centro da cidade que tem lá tem uma lanchonete que é do chinês, né? Então lá tem eles fazem coisas que de acordo com a cultura chinesa. Vocês sabem que o pastel, aquele pastelzinho frito, que as pessoas gostam muito, que as crianças gostam, foi trazido da China, né? Um pastel chama até pastel chinês em alguns lugares. E agora,
Só para matar a curiosidade de vocês, eu vou voltar aqui no texto culinária e vou falar para vocês de onde é que vieram esses pratos aqui, ó. Falar aqui, ó. Na culinária, podemos verificar a contribuição cultural de vários grupos de imigrantes em alguns pratos, como pizza, que é italiana, o macarrão, que também é italiano, o quibe, que eu acho que é sírio e libanês, que é, na verdade, o quibe é sírio e libanês, acertei. O sushi, vocês já devem saber, né, é japonês. E temos outros exemplos também, tá bom? Então, nessa explicação aqui, eu já dei algumas dicas para vocês para resolver a atividade. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a atividade vai se encerrar aqui na página 27. Só vocês falarem comigo, tá bom? Que eu posso ajudar vocês com algumas respostas se vocês não souberem. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!